Olá, pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro EnergyCast. Aqui é um objetivo da gente compartilhar histórias de jovens do setor de energia e contar um pouquinho do trabalho que a Energice tem feito, principalmente para capacitar e treinar a futura liderança do setor de energia. E antes de passar aqui para os nossos convidados, é importante a gente falar o trabalho que a gente tem feito nesse setor, né? A gente está há 4 anos dentro do setor de energia capacitando, foram mais de 2.000 pessoas capacitadas nas nossas metodologias, mais de 200 horas de conteúdo gravado, e dentro desse conteúdo a gente conseguiu separar as melhores habilidades de um jovem que quer entrar no mercado para se tornar um profissional altamente completo e altamente capacitado. E foi a partir disso que a gente criou as Energy Skills, que é uma coisa que ainda não existe aqui no Brasil, é uma novidade nossa, é uma metodologia que a gente trouxe para cá exatamente para que a gente possa concentrar. Estava falando com o Breno, né? A gente muitas vezes não tem a capacidade de aprender tudo, né, do setor de energia. E aí a gente fez condensou esse conteúdo e a gente colocou isso em 5 habilidades, né? Essas 5 habilidades que a gente elencou assistindo o vídeo das principais lideranças que a gente gravou primeiro, dados de inteligência artificial, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, essencial para qualquer profissional hoje do setor de energia, não só trabalhar com inteligência artificial, que a gente fala muito do chat GPT e dessas inteligências que a gente tem usado para dinamizar, né? Mas também a parte de dados. Quem do setor de energia não tem que fazer um Power BI, mexer numa planilha de Excel, no SQL. E essa habilidade é fundamental. A segunda habilidade que a gente viu é liderança e gestão. Por quê? O setor de energia, ele é altamente complexo, dinâmico e planejado. Tanto que existem planejamentos de 50 anos para o setor. Saiu o PDE agora, o Plano de Desenvolvimento de Energia, que é até 2034. Então, planejamento e liderança é extremamente fundamental para esse profissional do setor de energia. E aí a gente vem para a terceira habilidade, que é regulação e política. Porque é um setor extremamente regulado. É um setor que a gente precisa realmente entender não só as políticas locais, as políticas infralegais, o que acontece no Congresso Nacional, nas políticas estaduais, mas especialmente, a gente vai falar um pouquinho, que eu sei que a Icona tem experiência, nas políticas internacionais. O Acordo de Paris, os acordos que estão sendo feitos agora no G20, no BRICS, isso é fundamental. Também tem uma quarta, que é inovação e empreendedorismo. A gente olha para o setor de energia, a gente olha inovação, né? Se a gente tem visto aí, a gente falou agora há pouco, né? Hidrogênio verde, data science, hidrogênio verde, data center, novas linhas de materiais estratégicos, né? Os famosos minerais críticos. Então, essa habilidade, ela também é fundamental. Só que a gente fala muito de inovação, e aí o Breno e principalmente o Haru também, quando também tem startup, vai poder falar sobre empreendedorismo, porque infelizmente, ainda no setor de energia, é muito raro você ver startups entrando no mercado. Por quê? É um mercado com muita barreira, é um mercado muito difícil de você criar acesso, né? E aí, por isso que a gente tem só, no máximo, 350 startups no setor de energia. É muito pouco. É muito pouco. Então, esse setor a gente precisa também desenvolver. E a quinta habilidade, e não menos importante, que eu esqueci agora qual que era. Visão e sustentabilidade. Visão sistêmica e sustentabilidade, exatamente. E isso é importante porque quando a gente entra no setor, a gente entra achando que a gente tem que aprender só sobre mercado livre, ou sobre o setor de petróleo, ou sobre o setor de... A Pamela pode entrar rapidinho? Pode? Pode entrar, Pamela. Não. Daqui a pouco chega a sua vez. Então, o setor de petróleo ou o setor do setor elétrico. E hoje em dia a gente tem falado muito sobre integração energética, que é o quê? Como que você consegue ligar biocombustíveis com as matrizes renováveis, com um sistema seguro. Então, visão sistêmica, que é uma palavra um pouco difícil, mas é o que a gente achou para ter esse olhar completo do todo, né? E sustentabilidade, que é fundamental, né? Porque se hoje a gente tem que trabalhar com fontes renováveis, a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de vários desastres naturais, então o jovem que não tiver esse olhar
né, sustentável, e a gente fala da sustentabilidade ambiental, mas tem a sustentabilidade de segurança energética, a sustentabilidade para a gente conseguir ter uma transição energética justa, inclusiva, né, e plural, sustentável. Né? Então, eu dei um pouco desse panorama de contexto para a gente começar a falar um pouquinho dessas habilidades e para que vocês possam contar um pouquinho da história de vocês, um pouco nesse quesito, né? E para a gente começar, eu sei que aqui é da galerinha da inovação, da galera do empreendedorismo. Vou passar aqui também a palavra para o meu colega de anos, né, e que tem ajudado a gente a estruturar a plataforma e principalmente esse eixo de inovação e empreendedorismo, Haru. E eu queria já conversar uma pergunta que é básica, mas eu acho que é para a gente fazer o nosso kickoff aqui. Haru, quais são as habilidades que você tem visto importantes, principalmente nessa área da inovação, e quais são os conselhos que você daria para um jovem entrar nesse mercado? Mas antes de mais nada, se apresente, fala quem que é o Haru e depois você já pode responder a pergunta. Maravilha, Luiz. Obrigado pelo convite. Bom demais estar aqui em Brasília para a gente fazer esse podcast. E assim, primeiro me apresentando, né? Meu nome é Vitor Haru, tenho aí quase 10 anos de experiência trabalhando em startups, trabalhando também na área de inovação. E, assim, já trazendo também um pouco do que eu faço atualmente, do que eu quero agregar para a gente ter nas Energy Skills, que é justamente a questão de inovação e empreendedorismo. Respondendo a sua pergunta, basicamente o profissional de qualquer setor que quer trabalhar com inovação, ele precisa ter foco no usuário. E aí você tem diversas formas de você conseguir fazer isso, metodologias, ferramentas diferentes. Então, para quem está buscando ser um profissional inovador, mesmo fora do setor de energia, né, você pode de alguma forma pensar muito com a cabeça do usuário. Poxa, mas eu vou desenvolver uma solução que é para uma empresa. Alguém vai usar a sua solução, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, você falou sobre a escassez de startups que a gente tem no setor de energia. Eu acho que também não é somente por uma questão regulatória, mas é também por uma questão de diversas barreiras que você tem e muitas vezes a falta de conhecimento de como você pode criar soluções que ultrapassem essa barreira regulatória, ultrapassem algumas dificuldades que qualquer startup tem no começo. Mas o foco no usuário vai acabar fazendo com que o empreendedor, a empreendedora, o profissional que vai propor um projeto numa empresa, ele consiga ultrapassar esses desafios e consiga agregar valor. E tem diversas formas de fazer isso, a gente pode falar ao longo aqui do nosso papo também. E eu queria só complementar essa pergunta e, assim, uma resposta até rápida. O que para você é foco no usuário? Foco no usuário é você pensar como você agrega valor. Então, como que você pode agregar valor por meio da solução que você está propondo? Uma solução que é para uma empresa, mesmo que seja extremamente nichada, extremamente específica em relação à questão de energia, vai agregar valor para alguém e para a organização como um todo que está adquirindo aquela solução. Então, para mim, o foco no usuário é esse, você pensar como que você vai agregar valor com aquilo que você está propondo. E é interessante que quando a gente fala de agregação de valor, a gente tem, lógico, o valor financeiro, mas tem o valor emocional, né? Acho que o valor a gente tem, no Brasil, a gente não diferencia, né? Valor, dinheiro e valor, o que realmente tem valor para o usuário, né? E aí a gente fala do worth, né? De como que realmente aquilo pode melhorar ou resolver problemas na vida daquele usuário. Incrível. E aí eu já vou passar pro Breno também, porque também trabalha numa startup e é do mundo da inovação. E eu queria saber, assim, na sua visão, né, Breno? Primeiro, conhecer um pouquinho sobre quem é você, mas eu acho que é legal você trazer essa visão de como que é trabalhar numa startup do setor de energia, trazendo a sua visão. Quais são os desafios que geralmente uma startup, não falando só da onde você está, mas eu tenho certeza que você já viu outras startups, porque o mundo de startup ele interage bastante, né? Conta um pouquinho pra gente, como que é trabalhar numa startup do setor de energia? Cara, em uma palavra, acho que até a palavra que você usou é desafiador, né? Quem é você, Breno? Então, primeiro me apresentando, né? Meu nome é Breno, eu tenho 25 anos, trabalho na Polus Brasil. Nós somos uma startup de monitoramento e controle inteligente de câmaras frias. Então, hoje a gente atua aí principalmente nas grandes redes de supermercado aqui de Brasília. Se elas já não têm a Polus dentro, em breve vão ter. Então, a gente já está no Super Adega, Vivendas, Big Box, enfim. E lá dentro eu sou head da parte de operação e projetos e manutenção. Então, faço toda a parte do suporte técnico ao cliente, da gestão do time de operação mesmo, o time de técnicos em campo, precisa fazer manutenção, precisa fazer instalação de um novo cliente, tudo isso são responsabilidades minhas.
E aí, respondendo a sua pergunta, cara, em uma palavra eu diria que é realmente desafiador, porque a gente lida primeiro com, principalmente aí falando por parte da Polos, assim, é uma área que a gente chama de Oceano Azul. Eu acho que ele tem, a gente fala muitas coisas boas dele, né, de oportunidades que ele pode gerar. A ideia de você não ter uma coisa que ninguém já tá lá, ela é boa por um ponto, mas ela também cria muitos desafios, porque, cara, como é que eu vou explorar esse Oceano Azul? A gente encontra dificuldades que a gente não tem outras referências para conseguir lidar, enfim. Então a gente tem essa dificuldade, de como é que eu consigo fazer um negócio que seja ao mesmo tempo viável economicamente, que seja também uma parte que leve uma parte de expansão, que seja uma parte escalável, né, também. E aí lidar com tudo isso, com pouco recurso, com um time enxuto. Então isso requer muito também inovação, não só na ideia do produto, mas em como você faz, como é que você entrega aquele produto para aquele cliente, entendeu? Legal. E aí, fazendo um complemento ao que o Haru falou no foco do usuário, eu lembro quando eu conheci o Guerra, cara, sensacional. Excelente. Nome é Luiz, né? Então não tem como. Mas eu lembro quando eu conheci o Guerra, ele contou um pouquinho da jornada da Polos, né? Que ele falou, olha, primeiro, o que eu queria oferecer para os meus clientes? Dados e informações, porque a gente queria fazer com que os pequenos comércios eles pudessem ter informação para tomar decisão, para melhorar o consumo de energia. Ele falou, só que eu descobri que ninguém olha dado. Foco no usuário. Porque ele quer que resolva o meu problema. Eu quero que você diminua ali a câmara fria, ou faça. Quero que você faça para mim. Não quero que você me dê informação para que eu faça, né? E ele falou que quando, né, a Polos estava numa situação ali de tentar encontrar a sua agregação de valor, aí ele olhou e falou assim, poxa, peraí, eu acho que eu não vendo software, eu vou vender hardware para fazer o controle, para poder fazer isso, né? E aí, uma pergunta também bem rápida para a gente fechar esse ponto, como é que uma startup, ela faz isso que o Haru falou? Porque se você for ver, essa questão de agregar valor, você tem que olhar todo dia para o seu cliente. Com certeza. Né? E como que vocês fazem isso? Cara, eu diria que primeiro, coragem e ter a cara a tapa para tentar fazer coisa diferente, para tentar realmente entender coisas diferentes que você pode fazer e entregar isso para o cliente, e estar aberto para ou você receber nossa, que legal que foi isso daqui, ou você receber nossa, meu Deus, que coisa péssima. E aí, a partir disso, eu acredito muito que não só na parte do trabalho, mas na vida como um todo, a vida é uma coisa iterativa. Então, a cada oportunidade que você tem, você vai melhorando aos poucos aquilo que você inicialmente entendeu. Então, acho que é um ciclo de você pegar o feedback, fazer uma análise dos dados que você tem. Então, por isso que também é importante, a gente investe muito, principalmente ultimamente, nessa parte de dados, de inteligência artificial. Você pegar os dados que você tem, daquilo que você já fez, com a coragem que você teve lá atrás, pegar o feedback do cliente, do que ele achou, o que ele gostou, o que ele não gostou, e trazer em uma nova rodada e ir nesse ciclo iterativo aí até chegar num patamar ali que seja ótimo, né, para o seu cliente. No fim do dia, é você desenvolver sempre junto com Exatamente, o cliente, junto com o cliente. com o usuário. Exatamente. Né? E agora passando aqui para minha amiga aí, Coana, que também tem uma startup no setor de energia, também na área de capacitação, só que olhando para um novo mercado, que é o mercado de hidrogênio verde, né? Isso é verdade. E aí é interessante porque, assim, a gente sempre fala, né, dentro do mundo do empreendedorismo, sobre como olhar o usuário, mas aí a gente olha para o mercado que ainda não existe. Como que né, empreender e como que nessa área de inovação, você criar algo para um mercado que está se construindo agora. Conta um pouquinho, né, um pouco sobre a sua trajetória, Coana, e conta também um pouquinho como que você construiu a H2 Todos e como tem sido essa experiência. Obrigada, Luiz, aqui pelo convite. Também muito bom estar com vocês aqui, conhecendo um pouco mais, agora, presencialmente, o Breno da Polos, né? Eu já acompanho o Felipe Guerra já tem um tempinho, desde a época da UNB, então já sei como é que é.
Então, assim, meu nome é Icona Laís, sou engenheira de energia, sou mestre em energia e sustentabilidade. Tenho uma especialização, na verdade, um diplomado, que é em eficiência energética e conforto adaptativo. Esse eu fiz no México. E também sou especialista na área de hidrogênio, tanto na base um pouco sociopolítica, que eu fiz um curso mais voltado para essa área, e também pela Woman Green Hydrogen, que foi uma capacitação mais aprofundada em como criar um mercado que ainda não existe. Praticamente foi isso que eu peguei isso em 2022. A minha capacitação na Woman Green Hydrogen. Por quê, Luiz? Quando eu comecei nessa capacitação, eu lembro que no primeiro dia, a minha mentora é uma turca e ela já tem mais de 20 anos de experiência no mercado de hidrogênio lá na Turquia. O que para mim já foi algo surpreendente, porque até então eu via o mercado brasileiro, não via muitas mulheres, também tinha essa questão, não via muitas mulheres referência. A referência de hidrogênio no Brasil que eu tenho é do meu ex-supervisor de estágio, que já tem ali uma caminhada quase uns 30 anos praticamente no mercado de hidrogênio. E quando eu fui fazer essa capacitação, que eu lembro que na primeira reunião que eu tive com ela, ela falou assim, o que você sabe sobre hidrogênio? Foi uma pergunta que ela me fez, eu falei assim, eu sei o que eu estou vendo no meu mestrado, que é para minha pesquisa de mestrado voltado para o mercado de hidrogênio, mas eu não vejo nada voltado para o Brasil. E ela assim, como assim eu não tô vendo, você não vê nada voltado para o Brasil? Aqui fora a gente acredita que o Brasil é o mercado que vai ser líder em produção de hidrogênio. E então nisso, até comentei com o Luiz mais cedo, né? A gente pesquisando documentos na época, a gente encontrou 4, realmente em português, e todos voltados para o mercado, mais para conteúdo internacionalista, pessoal de relações internacionais. E participando ali, entendendo um pouco o processo, eu falei assim, cara, muito legal essa capacitação que eu estou tendo o privilégio de ter. E por que não tentar criar algo no Brasil? Eu sei que não existe um mercado ainda, mas eu sei que é importante. E vamos tentar ver como que isso, de fato, pode ser aproveitado no país. E nisso eu participei até de uma hackathon que o Luiz estava na organização, né, do Itaipu Parktech. E na hackathon a gente propôs como solução a capacitação. Por quê? Vou precisar de mão de obra, vou precisar de pessoas que compreendam toda a cadeia de valor de hidrogênio e vou precisar de pessoas que saibam operar os equipamentos. Do que adianta eu ter uma tecnologia se a pessoa não sabe operar? É a mesma questão que o Haru falou. Eu não posso criar uma solução que eu não estou focado no meu usuário. Então, é a mesma questão. E os maiores desafios, Luiz, eu acredito que foi, primeiro, entender como criar uma lógica educacional. Como que eu vou explicar para você que hidrogênio é importante, sendo que você nunca ouviu? Ou então criar um raciocínio de estudo que você vai conseguir compreender desde a parte de produção do hidrogênio até a minha aplicabilidade. Porque não adianta nada eu falar assim, Luiz, existem 13 modos de produzir hidrogênio. Tá, legal, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? E isso tem que estar bem claro dentro da construção do conhecimento. Porque você tem que entender como que você vai produzir, como que isso pode ser comercializado e como que isso vai beneficiar até mesmo essa redução de gases de efeito estufa. Então, foi um dos maiores desafios. E o maior desafio não foi esse. Foi depois, quando eu já tinha montado a ementa, né, do curso de capacitação, eu virei para o pessoal que estava comigo no início. E agora, será que as pessoas vão comprar? Será que vai existir pessoas que vão acreditar no mercado que não existe ainda? E para nossa sorte, a gente se surpreendeu que, assim, no primeiro curso a gente ainda estava na parte de aceleração ali do parque, né, no Parktech lá da Itaipu. E a gente teve 6 pessoas pagantes. Até o pessoal da aceleração falou assim, uau, como assim vocês começaram e já estão vendendo dentro da aceleração? E foi interessante porque as 6 pessoas que contrataram o nosso serviço são donos de empresas de energia solar. E são pessoas que começaram o movimento da solar
lá atrás, quando muita gente não tinha perspectiva. E uma das coisas que um dos meus alunos falou, isso eu não esqueço. Eu tenho medo de acontecer com o hidrogênio o que aconteceu com a solar, que ninguém colocava fé. Aí um monte de gente deixou de investir. Quando começou a passar a investir, já era tarde porque tinha um monte de barreira. Então, eu quero começar de agora a entender para que eu possa começar a organizar a minha empresa para que, quando o mercado estiver consolidado, eu possa conseguir vender hidrogênio. Eu não preciso produzir, eu preciso ir atrás de quem produz e tentar comercializar esse hidrogênio. Legal. Acho que eu consegui abordar um pouco. Não, bacana. Não, e é interessante, né, assim, essas histórias de superação, porque você tem que arriscar. Eu acho que o grande barato do empreendedorismo é essa questão que você não sabe se vai dar certo ou se não vai dar. Mas você tem formas de você minimizar o erro e você conseguir trazer isso para um planejamento e fazer com que as coisas aconteçam, né? E aí eu queria aproveitar que o Haru, né, além de muitas coisas, além de ser mentor, né, de startups, mentor de jovens, um trabalho que faz, assim, excepcional também na DIL, que é muito focado também nessa parte de educação, de tecnologia, e eu sei que o Haru, nessa parte de empreendedorismo e inovação, ele também tem muito ferramental. Tem muita ferramenta que você utiliza dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho. E eu queria que você compartilhasse com a gente, Haru, principalmente o baú, né? Onde que está a joia do ouro. Se você pudesse dar as sugestões e dicas para jovens, de quais são as ferramentas que você usa, como isso impacta no seu dia a dia, né? E como que você conseguiu implementar isso dentro do seu modus operandi, no seu modelo de trabalho. Massa. Bom, Luiz, acho que primeiro ponto, né, como eu tinha comentado, foco no usuário. Você tem várias formas de se conectar com o público-alvo, vamos dizer assim, do seu produto, da sua solução, quando você é um profissional inovador dentro de uma empresa, ou seja, você é um fundador ou fundadora de uma outra empresa, de uma startup, enfim. Você tem, primeiro, que sair do escritório, né? Então, a gente falou bastante sobre questão de como se conectar com quem está utilizando, né, o nosso produto. É você realmente conversar com essas pessoas. Você pode fazer isso de uma forma empática, e eu sou sempre muito a favor de todo o processo de conexão. Seja você está lançando um produto novo, ou você já tem um tempo de mercado e já tem clientes, né? Você sempre faça isso de forma qualitativa. Para mim, é muito melhor você conversar com 10 pessoas tete a tete, como a gente está fazendo aqui, para você aprender com ela em relação ao seu produto, ter os feedbacks necessários, feedbacks construtivos principalmente, entender o que de alguma forma você já acertou com a solução que você propôs. Inovação é sobre isso, é você se conectar com as pessoas e ter insights para você evoluir o seu produto. E aí de ferramental você tem vários, assim, tem os blockbusters que você encontra em qualquer workshop de startup, que é o Lean Startup, que traz a metodologia do Lean Development, é algo que eu estudo bastante também no doutorado e acho que faz muito sentido, sobre agregação de valor, né? A gente acabou de falar sobre como agregar valor, foco no usuário, é justamente sobre você entender o que de alguma forma você está gerando de valor para quem está utilizando a sua solução ou vai utilizar se você vai criar algo do zero. Então, tem o Lean Startup, tem assim, uma literatura gigantesca para você ler na internet sobre, é um dos principais metodologias utilizadas, ferramentais utilizados hoje em dia. E o Design Thinking, que é bem correlacionado, trabalha muito a questão da empatia, recomendo também para que quem quer trabalhar com inovação ou quer ser um profissional mais inovador no dia a dia, entenda sobre esse conceito, essa metodologia em si. E aí, acho que ponto principal, né, que eu falei é sair do escritório, né? Você realmente encontrar quem é seu cliente ou quem você quer que seja e interagir com ele. Entender como que você vai ter essa utilização do seu produto. E também um outro ponto, para fechar minha fala, que eu acho que é muito relevante, é você pensar de forma científica, vamos dizer assim. Né? O processo de você criar um produto, criar uma startup, propor uma solução inovadora é um processo científico. Você vai lá, embasa a sua hipótese e testa ela de alguma forma. E esse teste, muitas vezes, é você interagir com o seu cliente, é mostrar aquele produto para ele, talvez um protótipo do que você está, de alguma forma, vislumbrando no futuro. Então, acho que são esses 3 pontos, né? O Lean Startup, Design Thinking, pensar como se fosse um cientista, uma cientista, e testar essas hipóteses, né? Trazer realmente para
sair do escritório, levar para as pessoas o que você está propondo como inovação. Legal. E aí, aproveitando, passando um pouquinho, saindo da inovação e empreendedorismo e agora falando um pouquinho de uma habilidade, aproveitando que a gente está falando de ferramental, né? Falando ferramental de gestão e planejamento, que eu sei que também é uma coisa que você gosta bastante. Quais são as ferramentas que você usa no seu planejamento do dia a dia, né? Para que você pudesse indicar para as pessoas, não só ferramentas, mas sugestões que você dá, principalmente não só no planejamento do dia a dia, mas também no planejamento de carreira, planejamento de vida, ou até aplicando isso dentro do seu dia a dia profissional, né? Legal. Eu sou muito adepto de planejar basicamente todos os aspectos da vida, acadêmicos, profissionais, pessoais. E para mim, no final do dia, eu acho que o planejamento ele vai ser muito necessário para você ter uma visão de longo prazo. Na startup que eu atuo hoje, a gente tem um planejamento, a gente tem uma visão, a gente tem um propósito muito forte e eu levo isso para todos os aspectos aí da minha carreira. Então, desde fazer o doutorado hoje, pesquisando inovação, seja atuando no mercado com inovação, para mim tudo faz parte de um planejamento pessoal de carreira meu, que é quando a gente fala um pouco sobre liderança, é super importante. Mas, para mim, de ferramental, eu acho que um ponto principal, principalmente quando a gente fala de liderança de equipe, gestão dentro de uma empresa, é o Agile. É você realmente trabalhar com metodologias ágeis. Hoje, eu acho que é muito difícil, principalmente vocês que são de startup também, a gente encontrar uma organização que trabalhe com inovação e não siga os princípios aí das metodologias ágeis. Com certeza, não tem como. Do Scrum, do Kanban, assim, é muito difícil não tem você como não você ver fugir. isso no dia a dia. E eu acho que é um pouco do ferramental, acho que tem formas de você fazer isso. Tem, desde o desenvolvimento realmente de produto, tecnologia, você tem, né, a utilização um pouquinho com mais afinco, né, do passo a passo do Scrum e, enfim, das metodologias ágeis como um todo, mas você pode adaptar para uma operação de marketing, como a que eu trabalho hoje, a uma operação de processo, muitas vezes, e que de alguma forma vai fazer sentido você ter a planning, você ter a sua review, você ter a sua daily, né, não daily aí de 3, 4 horas, assim de 15 minutos. Acho que é esse ferramental que você pode ter aí no seu dia a dia. Legal. E eu acho importante, assim, a gente também compartilhar, você estava falando do design sprint, né, de como você coloca as sprints ali, que nada mais é você organizar suas tarefas num cronograma, num prazo e você saber o que é prioridade. Tem uma colega minha que falava que prioridade é uma palavra que não deveria ter plural. Porque você tem a prioridade 1, a prioridade 2 e a prioridade 3, né? Então, acho que você entender qual é o seu nível de prioridade, colocar isso num tempo e prazo e executar serve em qualquer lugar, né? Que nem aspirina, né? Não faz mal e geralmente ajuda, né? E eu acho que dentro desse processo de planejamento, eu sinto que é o que a gente estava falando de startups, né? Eu sinto que não está também só na ferramenta, tá no quem aplica. Porque tem gente que funciona muito bem com uma agenda, tem gente que funciona com Notion, com Trello, e tem gente que não consegue usar nenhuma dessas ferramentas, né? E aí acaba não tendo uma organização do seu dia a dia de trabalho. E aí eu tenho uma máxima também que eu ouvia de um chefe meu, que é quem não agenda, agendado é. Se você não é dono do seu tempo, alguém vai ser dono dele por você, né? E aí eu queria aproveitar, perguntar para você, Breno, eu acho que aqui tem duas coisas, né? Eu queria já falar um pouco sobre liderança e gestão, principalmente falando um pouco sobre essas ferramentas, mas como você tem visto que a inteligência artificial e os dados, eles podem ajudar a gente nesses ferramentais, não só de otimizar o nosso dia a dia de trabalho, né? Porque querendo ou não, a gente está diminuindo tempo, né, deixando que os sistemas operacionais eles possam fazer, né, para a gente, mas ao mesmo tempo é tanta informação, é tanta ferramenta que a gente não sabe o que de bom a gente vai usar, né? Sim. Então, compartilhe um pouquinho para a gente da sua visão, Breno. Cara, então, sobre essa questão de inteligência artificial, eu acho que realmente a gente está caminhando para um ponto em que acho que até pouco tempo atrás a gente tinha muito essa ideia de os programadores serem ali, a linguagem ser o essencial ali de um programador. Eu acho que hoje a gente está caminhando mais para uma questão de como você vai utilizar isso, mais de uma questão de arquitetura ali. Então, eu pessoalmente, eu utilizo muito mais o ChatGPT, mas para as coisas mais simples ali do dia a dia. Às vezes fazer um resumo, às vezes se eu tenho alguma dúvida de como é que eu posso fazer uma comunicação com o cliente de uma maneira um pouco mais profissional,
até mesmo ajudando nessa parte de programação em SQL. Às vezes eu preciso fazer um script que eu não sei exatamente como é que eu posso fazer para fazer uma análise de dados específica. Eu vou lá no ChatGPT, eu coloco o que eu quero, coloco meio que uma base do que a gente já tem lá e ele consegue me trazer uma coisa muito mais rápida do que seria de eu assistir um tutorial todo, de aprender exatamente como é que funciona aquela função, etc. Então, mas eu acho que é isso, assim. Legal. E assim, em termos de ferramenta, além do ChatGPT, você usa alguma coisa a mais? Cara, de inteligência artificial, não. Eu sou muito mais da questão do planejamento de gestão, enfim, das metodologias ágeis. E quais ferramentas que você usa, Breno? Cara, eu utilizo muito, muito, muito o Scrum. Tipo assim, toda a minha vida, a minha rotina, ela é toda baseada num planejamento semanal de toda segunda-feira. Para quem não está entendendo o que é Scrum, fala rapidinho, o que significa basicamente Scrum? uma ferramenta de uma gestão de projetos ali que você pode fazer de uma maneira um pouco mais ágil. Então, você basicamente planeja ali nas suas sprints, né? Você divide o seu projeto em sprints e cada sprint tem ali as suas tarefas que você vai fazer de acordo com as prioridades dela. E toda segunda-feira, assim, acredito que cada um tem o seu modo de utilizar ela. Mas, para mim, funciona muito bem semanalmente, eu planejar a minha semana de acordo com as atividades que eu tenho, dos projetos que eu tenho, um projeto tanto pessoal quanto profissional. Listo as prioridades de cada tarefa e vou fazendo isso ao longo da semana ali numa rotina mais de Kanban também, né? De o que eu ainda tenho que fazer, o que está sendo feito, o que já foi feito, o que tem impedimento, qual que é o impedimento, por que está em impedimento, até quando eu tenho para resolver tal tarefa, enfim, quem que eu tenho que falar. E aí, para isso, eu utilizo muito o Notion. Então, toda a parte para fazer toda a parte de integração, de documento, do que eu acesso, de onde está tal informação, enfim. E aí, até no próprio Notion tem ali também algumas utilizações da inteligência artificial do próprio Notion também, de APIs que a gente consegue também desenvolver. Então, para mim, funciona mais nesse modelo. Bacana, bacana. E agora eu vou passar aqui para a Ecoana mudar também um pouquinho, né, a pergunta, principalmente para aproveitar um pouco, a gente já está chegando quase no encerramento desse primeiro bloco, daí eu vou fazer ainda uma perguntinha final para vocês, né? Mas eu queria aproveitar e perguntar para você, principalmente voltado para a visão sistêmica, porque hidrogênio verde, né, vem forte e ele faz parte desse processo de integração. Uma coisa que a gente até comentou, que na verdade hidrogênio verde não é energia, ele é um vetor energético que ele é utilizado, né, ou uma forma de armazenamento ou para você criar produtos, e-produtos, né, produtos com uma pegada de carbono zero, reduzida ou próxima ou zero de fato, né? E aí a gente tem essa integração de como que você consegue colocar o hidrogênio primeiro, né? Como a energia chega para o hidrogênio verde e aí como o hidrogênio verde transforma em produto e todo esse processo que a gente está aprendendo agora, né? Eu queria e aí eu vou fazer uma pergunta que a gente falou, eu queria que você falasse um pouco qual é o cenário nacional, essa daí vai ser difícil, mas qual que é o cenário nacional e internacional de hidrogênio verde hoje, né, e a posição do Brasil, e como que você vê os próximos 10, 15 anos no mercado de hidrogênio, fazer um pouco de novo de futurologia, como que você vê os próximos 10, 15 anos o cenário de hidrogênio verde sendo desenvolvido e o papel do Brasil nesse contexto? Nossa, o Luiz fez um monte de pergunta, né? E você tem 2 minutos, brincadeira. 2 minutos para responder tudo. Sabatina. Sabatina. Não, mas é interessante, Luiz, você falar dessa questão, até porque o hidrogênio hoje, ele representa mais significativa, né, essa questão da visão sistêmica. Até um tempo atrás, existiam pessoas que viam o hidrogênio como algo fora do contexto energético. Como se fosse algo novo que estivesse surgindo e que viesse e estivesse criando, sei lá, uma ramificação à parte. Então, tanto que, assim, eu tenho um canal no YouTube, né, que eu trago especialistas da área de hidrogênio para que as pessoas possam começassem a enxergar o hidrogênio pertencente ao setor de energia.
pertencente ao núcleo energético como um todo. Porque a gente vai precisar ali, diferente das outras fontes de energia, o hidrogênio ele não tem como criar energia sozinho. Então, você precisa de uma fonte de energia, como você comentou, para poder ativar o meu eletrolisador, que ali vai fazer a decomposição da molécula de água, né, e hidrogênio e oxigênio. Depois que você tem o hidrogênio ali em forma de gás, é que ele vai ganhar o quê? Valor. Vai ganhar valor agregado, como se diz. Até porque, a partir dali, você vai poder utilizá-lo como combustível, utilizá-lo para geração de energia, até mesmo com armazenamento de energia, ou até mesmo como gás para aquecedores residenciais, que é algo que o pessoal lá na Europa tem apostado, principalmente Portugal. E trazendo um pouquinho do contexto do cenário nacional, hoje a gente tem um plano estratégico, né, já bem definido a nível nacional, no sentido que o Programa Nacional de Hidrogênio, ele hoje divide o país como, até 2025, a expansão de plantas pilotos por todas as regiões do país para a produção de hidrogênio. 2030, vir com a expansão dos hubs de hidrogênio, que seriam as plantas pilotos maiores, em escala mesmo industrial. E depois a gente vem com a parte de que o Brasil se consolide como o preço mais competitivo na produção de hidrogênio a nível global. E nisso, quando a gente pega e faz análise dos outros países com o Brasil hoje é o que tem maior favorecimento para a produção de energia, por estar localizado numa região onde a gente tem bastante incidência solar, a gente consegue produzir bastante energia a partir da eólica também, diferente de outros países que às vezes vai precisar produzir hidrogênio ou por gás natural, ou até mesmo pela queima de combustíveis fósseis, e necessitando algum outro equipamento para reduzir a pegada de carbono que ocorre ali no processo de produção desse hidrogênio. Então, assim, hoje a gente se vê como protagonista. Na verdade, eu falo assim, a gente tem que começar a se enxergar como protagonista para que as coisas comecem a andar de fato. A gente já teve um grande avanço, que foi o Marco Legal, né, de Hidrogênio, que foi publicado agora em agosto, o que vai ser muito bom e importante para incentivos em desenvolvimento de projetos e até mesmo subsídios para desenvolvimento de tecnologias, projetos como um todo. E nisso a gente tem, a nível global, a posição que nós temos países que hoje são grandes produtores de tecnologia e que esperam que esse novo mercado que está surgindo possa contribuir e até acelerar ainda mais a transição energética global. Porque se você pega e analisa os acordos de Paris, o Acordo de Paris que foi feito lá em 2015, desculpa, analisa ali a questão de gases de efeito estufa, a gente não tem conseguido reduzir efetivamente. Então, se espera que esse novo vetor energético venha ainda mais para acelerar essa transição. Perfeito, perfeito. E agora, para a gente encerrar, imagina, para a gente encerrar esse primeiro bloco... Seu ar-condicionado. Desculpa. Imagina. Bom, agora para a gente ir encerrando esse primeiro bloco, eu vou fazer a mesma pergunta para todos vocês, e principalmente por uma questão da própria Energici, porque a gente fez uma pesquisa nos anos de 2021 e 2022 para entender qual é o perfil do jovem do setor de energia e para entender não só as habilidades, como a gente disse, mas quem são as grandes lideranças do setor de energia, né? Pode ficar tranquilo que para você não precisa ser do setor de energia, tá, Haru? Mas quem são as grandes lideranças do setor de energia para o jovem? E a gente ficou impressionado de forma positiva, primeiro, porque a gente recebeu mais de 80 nomes, então foram ali mais de 500 pessoas que deram mais de 80 nomes, então teve muito nome que era de algum supervisor direto, alguém próximo, mas tinham pessoas que fazem parte também do nosso quadro de liderança, né, que é a Fernanda Delgado, o Márcio Félix, Elbia Ganum, a Joairiz, a Bárbara Rubim, né, que foram as lideranças de maior destaque, porque são as que têm mais visibilidade, que acabam se destacando mais, né? Mas duas coisas que me surpreenderam negativamente. A primeira é que a pessoa que teve mais voto foi o Elon Musk. Sério? Como referência no setor de energia. Interessante. Na verdade, o Elon Musk foi o segundo. O primeiro foi ninguém. Ou seja, 27% dos jovens não tinham referência no setor de energia. Interessante isso, Luiz.
E isso, para mim, é muito, assim, é muito crítico, porque se você não tem uma liderança para você se inspirar nela, se você não sabe que aquele caminho ele pode ser feito, muitas vezes a gente não faz. E aí a gente tem procurado também entender quais são as principais tipos de liderança que a gente tem que desenvolver, porque a gente está falando de buscar referências, então a gente tem que buscar referências mulheres, referências negras, referências com diversidades culturais de diferentes regiões do país, porque senão a gente fica no nosso mundinho, né, que é o homem branco do sudeste, né, que geralmente é São Paulo ou Rio de Janeiro, né, e é lógico que são pessoas importantes porque as grandes empresas estão nesses mercados, mas a gente também tem que empoderar espaços para que outras pessoas também possam assumir esse papel, que é de todos, né? E aí, entrando nessa pergunta, vou primeiro começar com o Haru, porque eu acho que eu queria entender primeiro, para você, quem que é uma liderança, né, principalmente na área de tecnologia, né? E para a gente ir para o encerramento, quais são as principais dicas que você daria para um profissional queira se capacitar? E aí eu acho que entra muito na área da tecnologia também, porque o setor de energia tem se digitalizado bastante. Então, eu queria que você desse um pouquinho da sua contribuição. Primeiro, uma liderança e quais dicas você daria para um profissional que quer aprender um pouco mais na área de tecnologia? Bom, acho que liderança, inclusive eu estou vendo o livro dele aqui, é o Diego Barreto, que era CFO do iFood, agora é CEO do iFood. Ele fala muito sobre IA, tomada de decisão com IA, e por que eu escolhi ele? Primeiro por ser um case brasileiro, eu acho que está muito mais próximo da nossa realidade, né? E eu já tive a oportunidade de fazer projetos com o iFood e eu vejo muito essa questão do DNA inovador e do foco em dados. E ele ilustra bastante, tem até inclusive o livro que eu estou lendo, é o Nova Economia, e basicamente ele fala muito sobre a importância de você usar dados. Acho que a cultura organizacional do iFood, quem quiser saber mais, tem vários, inclusive materiais do próprio iFood falando isso, da metodologia que eles utilizam dos jet skis, né, do transatlântico, de criar times que possam, de alguma forma, serem ágeis, criarem inovações rápidas e testarem também essas inovações internamente dentro da própria estrutura da empresa. Então, acho que ele traduz muito isso, né? A questão de tomada de decisão baseada em dados. Ele fala muito bem sobre a questão da própria influência da inteligência artificial. E hoje, acho que o iFood é um case brasileiro que traz muito sobre IA. A IA aplicada no nosso dia a dia, apesar de a gente não ver, tem muita coisa por trás que acontece lá no nosso aplicativo, né? Que acho que para todo mundo deve ser o principal que a gente utiliza para pedir comida, pedir um lanche aí na sexta-feira de noite. E aí, sobre a questão das habilidades, eu acho que tem essa questão que eu falei, né? De tomada de decisão baseada em dados, acho que é uma das Energy Skills, né? Que a NRGC acabou elencando, e que realmente traduz essa importância de você utilizar os dados, e cada empresa tem uma série de dados que você pode utilizar no seu dia a dia. O importante é você saber quais usar e como usar. Acho que o ponto que eu falei também de foco no cliente, no usuário, é importante, saber conversar, né? E quando eu falo saber conversar, não é você ser o amigão da galera, né? Mas sim você saber interagir com o seu cliente, buscar os feedbacks construtivos, positivos, né? Que ele contribua, ele seja uma voz ativa, né? Inclusive as pessoas que não gostam do seu produto, você tem que conversar muitas vezes também. E por fim, acho que a resiliência, que é um ponto que a gente falou, né? Quando você vai trabalhar com inovação, se você não for resiliente, você vai nadar e morrer na praia. Então, eu acho que esses 3 pontos ilustram bastante, eu acho muito bacana. A gente falou muito já sobre as Energy Skills, eu acho que todo o material da NRGC acaba abrangendo esses pontos que eu falei, seja da questão de liderança, dados e também de inovação. E no final a gente consegue ter esse ponto muito presente, né, no conteúdo que vocês vão disponibilizar. Legal, muito bom. É muito bom trazer essa visão da área de inovação e tecnologia. Obrigado, Haru. Breno, liderança e dicas para jovens profissionais do setor de energia. Cara, foi até bom você falar desse dado dos jovens não terem muita referência, porque até pouco tempo atrás eu seria um desses jovens que não tem muita referência no mercado, no setor de energia como um todo, né? Eu vejo muito mais como referência a gente pegar, por exemplo, nomes grandes de empresas, e aí acho que até explica muito do porquê você falou do Elon Musk, mas porque eu não vejo ninguém muito personificando, trazendo muito
essa bandeira do setor energético, da inovação, do crescimento, da transformação do setor nesses últimos tempos, que vai ser acho que é uma parte muito importante da gente se pensar mais a respeito. E eu acho que a Energici foi um grande hub ali que eu também pude até conhecer outras lideranças e, enfim, com os encontros que rolaram. Então, eu gostei bastante da Fernanda Delgado, do encontro dela, de tudo que ela conversou, do modo como ela é. Então, dos encontros ali que tiveram, foi o que mais tive interesse. E eu acho que sobre dicas pro jovem que está entrando no setor de energia, como eu falo, né? Eu não sou exatamente do setor de energia direto, mas eu acredito que eu estou no ecossistema. Então, eu acho que para quem... Primeiro mesmo que você não vá direto para o setor de energia, não vá para uma empresa de energia ou vá para uma empresa de energia solar, de hidrogênio verde, cara, primeiro pesquise sobre, e a segunda coisa é coragem, como eu falei. Eu acho que é uma habilidade, não sei se é bem uma habilidade, mas que eu sempre gosto de falar, que é coragem para fazer coisa diferente, coragem para tentar, coragem para aparecer, coragem para ir atrás das coisas que você quer, e também tentar sempre desenvolver ali habilidades relacionadas à liderança, porque eu acho que é uma coisa que, como eu até falei, né, a gente não está tendo isso no setor de energia, e eu acho que seria muito importante a gente estar tentando incentivar, exatamente, incentivar nos jovens, principalmente nas universidades, no centro de ensino, desde da base, no ensino fundamental, enfim. A gente tem vários programas que já estão fazendo isso, né? Bacana. Então, acho que é interessante. Show de bola, Breno. Para fechar, com chave de ouro também, Coana, por favor. Então, Luiz, quando você falou com relação a referências, é interessante, porque a minha maior referência veio de casa. Meu pai trabalhou na parte de biocombustíveis, quando ele reformou ali do Exército, né? Ele foi trabalhar na parte de biocombustíveis dentro do... Antigamente era CNP, aí agora é ANP. Então, para mim, ter essa referência dele dentro do setor, compreendendo como já funcionava, foi bastante importante até mesmo para o meu desenvolvimento. Mas eu acredito que se eu não tivesse o meu pai, também não teria uma grande referência. Porque é que nem o Breno estava comentando. É difícil você se identificar nas outras referências que já existem dentro do setor se você não as conhece direito. Então, por isso que eu até me espantei, né, pelo fato da pesquisa ter uma maior parte de pessoas que não tem ninguém como referência, pelo fato dessas pessoas não se identificarem. Então, é importante, dentro do cenário e o papel da Energici, começar a trazer mais próximo dos jovens que estão iniciando a carreira dentro do setor de energia, que são hoje as pessoas referentes para que elas comecem a ter um vínculo. Cara, eu me identifiquei com essa pessoa, eu me identifico com a trajetória de vida dela. Porque não é somente você admirar a pessoa no sentido de estar ali presente naquele cargo, mas sim na trajetória de vida como um todo. Entendeu? Por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar a Elvia Ganum umas 2 vezes. E uma das entrevistas que eu tive com ela, uma foi para um evento que eu organizei para que as pessoas pudessem conhecer o curso de engenharia de energia, onde a gente tinha como objetivo fazer com que as empresas reconhecessem o engenheiro de energia como um profissional para que a gente pudesse ter mercado para estágio, para trabalho, que foi bem complicado. E a Elvia Ganum, né, nesse primeiro evento que a gente organizou, eu digo isso porque foi eu e mais outra galera que faziam parte dos cursos de engenharia de energia a nível nacional, e ela pegou no backstage, antes da gente ir pro ao vivo, ela se conectou com a gente. Eu falei assim, nossa, eu não conhecia a Elvia Ganum e fui pesquisar mais sobre ela. Então, assim, depois do meu pai, vem a Elvia, porque eu me identifico com a trajetória de carreira dela, de como que ela fez até chegar ali, como diretora. E com relação a habilidades, eu acredito muito que na sede de conhecimento.
e se conectar. Por exemplo, o pessoal até brinca, Ana, você tá em tudo. Eu mesmo conheci o Luiz online. Desculpa. Mas, pessoalmente, a gente se conheceu indo para a África do Sul. E nisso, pessoal, como você foi parar na África do Sul? Cara, eu fui atrás, fui tentar entender como que funcionava melhor o setor de energia, fora ali da parte de regulação, da parte de projetos de energia solar, fora a parte de pesquisa acadêmica, eu fui entender o que era o viés da geopolítica energética, o viés dos acordos de cooperação. E nisso, entrei num grupo no Observatório de Energia, né? Onde tinha todos esses viés apontados. E fui participando de eventos, participando de workshops. E eu recomendo muito a participação nesses eventos, a participação nesses espaços, porque é nesse espaço que a gente começa até a formar, cara, onde é que eu me vejo trabalhando? Onde é que eu acho que vai ser mais confortável para mim atuar? Porque até então a gente tem a minha graduação, a gente vê as matérias, a gente chega no último ano, a gente fica, cara, eu vou trabalhar onde? O que eu posso fazer? Então é sempre importante, desde cedo, como o colega falou aqui, a gente conhecer sobre o setor de energia, desde o fundamental, recomendo muito, e também a partir desses espaços que são às vezes gratuitos, que são abertos ao público e que vai só ampliar o nosso conhecimento. Show de bola, gostei demais. Bom, pessoal, obrigado por vocês estarem aqui. Aí a gente vai fazer uma troca. Eu vou pedir dois favores para vocês. Primeiro, você primeiro e Coana, depois você, Breno. Se vocês puderem só falar o nome completo, autorizo o meu uso de imagem. Tá. Tá bom? Tá, beleza. Bom, fala você, depois fala você enquanto eu vou organizando aqui. Tá, eu e Coana Laís Leitão Mascarenhas Martins autorizo o meu uso de imagem. Por tempo indeterminado. Obrigada. Pode falar? Pode. Eu, Breno Simões do Vale, autorizo o meu uso de imagens por tempo indeterminado.